Sejam bem-vindos ao ConstruiCast. O episódio de hoje é um oferecimento produtora Infinity Plus. Sejam bem-vindos, está no ar mais um episódio do ConstruiCast. E hoje eu tenho a honra de receber Tauana Pudel, que é CEO da Rama Solution. Nós vamos conversar sobre paver, blocos, enfim, meio-fios. Não sei se vocês sabem o que é, mas vamos contextualizar tudo para você. Vamos falar principalmente de solução. Tauana, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Paulo. Obrigada por ter me convidado. Não, e aproveitar, agradecer a quem que criou essa conexão. Fala para nossa audiência, quem que conectou? A Suelen Pedreira, nossa rainha. Nossa rainha, nossa musa da construção. Sim. Aquela mulher que faz, de fato, a coisa acontecer ali na ponta. Sim, uma mulher de excelência. Não, ela é sensacional. Então, Ana, e fala pra gente o que te levou para o mundo da engenharia? Só para contextualizar, antes da gente falar propriamente do paver personalizado, enfim, de máquinas e como é criado tudo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Então, com uns 20 e poucos anos, eu comecei a trabalhar na construtora da minha família, né? Que era do meu irmão, da minha cunhada e eu, que a gente tocava. E a gente viu que tinha uma demanda muito grande por blocos e pavers e não tinha fornecedores suficientes na cidade. Então, a gente decidiu ir para o exterior, ver algumas máquinas para produção de blocos, que a mesma máquina ela produz tanto blocos, pavers, como meio-fio. E eu decidi abrir, então, a fábrica. Eu startei a fábrica há uns 12, 13 anos atrás. E acabou que eu vi que a máquina era boa, importada, e decidi começar a vender essas máquinas. E como eu já tinha um consultor da área que ficou um amigo próximo e também tinha o próprio técnico que instalava as máquinas no Brasil, eu falei, então eu tenho a máquina boa, a equipe técnica no Brasil eu vou vender. E há 10 anos atrás eu comecei a vender as máquinas de blocos. E hoje você atende todo o Brasil? E a gente atende todo o Brasil, América do Sul também. No Paraguai a gente também é líder de mercado. No Brasil também a gente está entre os líderes de mercado. E estamos aí, 10 anos, né? E aí, olha que interessante que eu chamo a atenção. E aí, vocês têm dúvida que lugar de mulher, de fato, onde ela queira estar? Você construiu tudo isso, né? A gente só começou o podcast. E você construiu isso, assim... foi uma inquietação sua ou foi alguém, de repente, que tentou te parar e, de repente, você via que tinha, de fato, oportunidade? Porque eu entendo que, quando vocês começaram esse processo, né, na construtora, e vocês tinham dificuldade com o tipo de material, das duas, ou você ia reclamar, ou você ia atrás de uma solução. E buscar essa solução partiu de quem? Então, acho que na época partiu da família que eles viram que precisava produzir blocos e pavers. E depois eu vi que muita gente elogiava a máquina. Eu falei, nossa, aí está uma oportunidade de mercado, de trazer uma máquina para o Brasil que, teoricamente, era um pouco melhor que as máquinas brasileiras, a máquina que eu trabalhava na época. Então, eu falei, tá aí uma oportunidade de mercado e eu comecei a seguir nisso. Mas eu acho que eu sempre fui uma mulher, assim, estudiosa, que vai atrás das coisas, que não tem medo de se arriscar, de se jogar, de ir. Então, acabou que eu entrei nesse mercado que hoje você vê. É um mercado só de homens, inclusive aqui no Brasil, como no exterior. E eu vou instalar máquinas, imagine, junta construção civil, fábricas, indústrias, concreto, é só homem. Então, mas graças a Deus eu acho assim que qualquer um pode fazer qualquer coisa, desde que queira fazer, que tenha assim dentro dele um objetivo, eu realmente quero isso. Você pode ser qualquer coisa. Antes da gente passar para o assunto, eu vou te fazer outra pergunta. Tá. Você dá palestras para mulheres, Ainda sabe, para não. ter essa... Porque assim, você passa uma credibilidade, sabe, uma inteligência, uma força absurda desde o primeiro dia que eu te conheci e hoje não foi diferente, assim, sabe? A sua leveza, seu sorriso, a sua alegria, enfim, você é uma pessoa encantadora. Obrigada. De cara. E você é essa pessoa porque, de fato, você tem muita segurança naquilo que você faz. Tenho. Eu acho que todo mundo tem muito valor. Todo mundo. Mas você tem que ser autêntico.
Quando você quer agradar muitas outras pessoas ou seguir a manada, que todo mundo está fazendo as mesmas coisas, ou deixar de fazer aquilo que ama, ou agir de uma maneira diferente porque a sociedade ou a tua família disse que você deveria fazer aquilo, aí você acaba sendo... aquela tua estrela não tem força. Agora, quando você realmente é o que você é e você faz o que você quer fazer e é autêntico, aí você brilha. Posso mandar um abraço para 2 mulheres, por coincidência, não sei. Elas são do mesmo signo que você, que é a Viviane Sestari, que ela é diretora comercial, e a Thaís Trentin, que ela é CEO, hoje de um dos maiores escritórios de arquitetura corporativa do Brasil e da América Latina também, está fazendo muitas obras fora do Brasil. E, assim, eu associei, de fato, assim, a sua fala agora a elas, assim, porque são mulheres incríveis que eu admiro muito. E eu fui recentemente para a Argentina acompanhar um projeto da Thaís Trentin. Eu fiquei encantado a forma como ela liderava toda aquela galera num país que passa por um momento aí já há muito tempo com a economia complicada, uma cultura totalmente diferente da do Brasil, porque o brasileiro ele ainda saiu do horário comercial, você tem que entregar a obra, eles vão vir à noite, você consegue. Sim. Agora o argentino, geralmente assim, a cultura deu meu horário, tô indo. Sim. Você entende? Então, entendo. Por essa razão, eu falei, não, deixa eu mandar um abraço para essas 2 mulheres que, na verdade, que me incentivam muito. Elas são... Que legal. Espelho. Um abraço para elas, quero conhecê-las. Não, com certeza. A Thaís, com certeza você vai conhecer, e a Vivi também. Eu fico tão feliz quando eu vejo uma mulher nesse setor, eu já falo, não, já quero me juntar, virar melhores amigas, que é a coisa com a Suelen. Eu vi ela, eu falei, essa aí vai ser minha brother. Suelen encanta. E detalhe, uma pedreira incrível, que fala um espanhol brilhantemente. Sim. Entende? Então, ó, Suelen, ó, pra você. Esse episódio, todos os episódios aqui, eles são transmitidos em todas as plataformas de áudio e vídeo. Quem tá vendo pelo YouTube, tá vendo eu mandando coraçãozinho pra essa galera e você também. Sim. Então, vamos falar de pavers. Tá, antes de começar, eu gostaria que você contextualizasse, tendo em vista que a gente tem muitos jovens estudantes, né, de engenharia, arquitetura, enfim, da área da construção como um todo. O que é paver? Eu vou explicar um pouco o que é paver e depois mais ou menos como se produz um paver. Então, pavers são pavimentos intertravados, né, de concreto. E aí a gente também tem, que é esses que você vê, às vezes você vê até ruas feitas deles ou calçadas. Também a gente tem os blocos de concreto que são usados para fazer muros, fazer prédios, também casas, e a gente tem o meio-fio. Então, como que você faz esses produtos? Você vai misturar areia, pó de pedra, pedrisco, água, cimento, aí você bate tudo aquilo num misturador, mistura, aí às vezes joga aditivos ou pigmentos, aí aquilo vai para uma máquina, e nessa máquina você vai encher um molde, e daí esse molde que é ali que você troca. Eu quero colocar hoje molde de meio fio. Você vai lá e coloca um molde de meio fio. Não, quero produzir paver. Daí você coloca um molde de paver ou bloco. Então, tem uma infinidade de produtos que você pode fazer. Aí, esse concreto vai para dentro desse molde. Aí, com a vibração e com a compactação da máquina, você já tira um produto praticamente pronto, que a gente fala que é o concreto seco. Porque é um concreto que você consegue desformar já na hora. O concreto molhado é quando você faz aquele paver que você coloca numa forma e o concreto é bem molhado, por isso chama concreto molhado. E daí você tem que esperar um dia para desformar, porque se você já vai desformar antes, ele se dissolve. Se dissolve. Então, esse é o concreto seco. Aí você deixa numa área de cura durante um dia secando, e depois você paletiza. Daí você leva que nem esses pallets que às vezes você vê na rua, pallet cheio de paver. Então, depois um dia que você faz isso, você coloca paletizar, aí leva ali para o quintal da fábrica, ou que seja, na área externa, e ele fica ali uns dias para terminar a cura para poder ser instalado. Então, seria mais ou menos isso, que você entenda. Você que está ouvindo pelas plataformas de áudio, se você for no YouTube,
você vai conseguir ver imagens de tudo isso que está sendo falado aqui, de paver, de meio fio, de blocos, enfim. Então, você pode até olhar no YouTube da Rama Solution, você coloca ramasolution.com e ali tem vários vídeos, é super legal para entender como funciona uma produção assim automática desses produtos, né? Então, já que contextualizamos tudo agora, vamos falar um pouco agora da personalização. Porque qual que é o grande diferencial que eu entendo quando eu te conheci? A gente fala hoje da beleza, né? Das cidades, da beleza, por exemplo. Você vai fazer um condomínio. O que traz diferencial para esse condomínio? Por exemplo, quando você tem um desafio construtivo, mas, tudo bem, o arquiteto, o paisagista, ele pode até ter a ideia daquele tipo de construção, mas quando você não tem como produzir aquele material, você acaba não fazendo, né, aquele projeto, não viabilizando da forma que você gostaria. E agora, falando de personalização, a gente vai falar também um pouquinho das questões de sustentabilidade, por exemplo. Quando você vai falar agora de personalização, como funciona esse processo, né, de pigmentação, eu queria entender depois, na sequência, que você falasse, eu consigo fazer esses pavers utilizando, sei lá, que ele seja um pouco, sei lá, um material com dreno, porque dependendo do tipo de solo que eu aplico... Pode ser um paver drenante. Um paver drenante, porque eu posso evitar enchentes, uma série de coisas. Então, Sim. Você pode falar um pouquinho como que funciona a personalização e falar também se é possível fazer ele um paver drenante, sim ou não, e onde é mais utilizado esse tipo de solução drenante? Então, a drenante, o paver drenante, ele é muito bom para principalmente lugares que chovem muito. Se eu não me engano, em Santa Catarina, já tem umas cidades que exigem que seja drenante as calçadas, para que drene essa água. Porque pode chegar a passar até 70%, 80%, se eu não me engano, depende a drenagem da água. E isso já está no plano diretor da cidade? Eu acho que está, sim, algumas. Agora eu não lembro muito bem. Mas, assim, tudo depende, assim, que você tem que fazer um estudo, a cidade, de quanto que chove, para saber também o quanto que aquele paver precisa ser drenante. Aí eles têm que criar uma norma, precisa drenar até tanto. Depende da cidade, chove mais ou menos, então seria mais ou menos isso. E acho que a tua outra pergunta foi em relação a mais produtos personalizados. Com acabamento especial. Isso, seria então, isso. Por exemplo, eu quero uma cor específica, porque eu vi que você tem, inclusive, no mesmo paver... Várias cores. Eu tenho várias cores, né? Então, como que funciona aquele tipo de solução de criação? Então, enfim? o que acontece? Hoje em dia, no Brasil, a gente fabrica muitos pavers todos iguais. Eles são, assim, uma camada só, que é um paver de uma camada, ou ele é todo vermelho, ou ele é todo amarelo, ou ele é todo preto, e formatos sempre padrões, são produtos muito básicos, e a gente vê hoje em dia que tem como se fosse... Paver virou uma commodity. Então, assim, não tem um alto valor agregado. E quando você vai para os Estados Unidos, para países de primeiro mundo, Europa, você vê uma infinidade de cores e tipos de pavers, de acabamentos especiais que deixam os lugares lindos. Cada lugar é diferente um do outro. Então, a gente tem toda essa gama de produtos diferentes que a gente consegue fabricar. E o que a gente está fazendo agora com a minha empresa é trazer essas máquinas e equipamentos para o Brasil para produzir isso de forma automática. A gente é a primeira empresa que está trazendo isso. Um exemplo, tem o piso Fugê. O que é o piso Fugê? É quando a parte de cima fica como se fossem uns pedriscos, granilhas aparentes, que ele fica meio áspero e tem a granilha que você só vê a granilha assim. Então, a gente tem uma máquina que você produz o paver e depois você lava a superfície para ficar isso aparente. Hoje, no Brasil, eles fazem, só que de forma manual. A forma manual consome muito mais cimento do que a forma automática. E a gente sabe que o cimento é o grande vilão do CO2. Então, né, isso é antes da gente continuar, e quando você faz de forma manual, você também não consegue assertividade em todas as peças.
Eu não sei. Você até consegue, só que a questão que daí você tem que fazer aquele concreto que eu te falei molhado, concreto plástico. Esse concreto plástico usa muito mais cimento e é um trabalho manual. É você fazer um cimento e jogar dentro de uma forma e depois esformar, enquanto uma máquina sai, não sei, 2.000 metros quadrados por dia, em 8 horas. E vai produzindo e vai saindo, às vezes com 3 funcionários. E você tem um controle também, Tem né? um controle de qualidade. Muito é mais preciso. fácil, porque você ajusta a máquina para que ela saia naquela altura correta, que vai encher o molde naquela altura correta. Então, você vai ter um paver de 6 centímetros, não às vezes um paver de 6,5 ou 5,5. Você vai ter um paver mais exato. Então, assim, esse é um produto que a gente está trazendo. Outro é o paver com cores mescladas. Então, você fica o paver assim com várias cores. E aí você tem uma infinidade de tipos de produtos que você pode fazer. Porque você pode misturar cinza com branco, preto, branco e cinza, vermelho e, não sei, marrom, creme com marrom. Você faz, assim, diversas possibilidades de produtos especiais. Quando você está falando dessa questão de personalização, eu vejo isso muito dentro das prefeituras. Né? Por exemplo, quando você quer transformar uma cidade, quando você quer trazer personalidade para uma cidade, sabe? Então, você desenvolve uma coisa única, igual a gente vai para a Europa, por exemplo, você tem muito isso, né? Aquela rua, aquele bairro, ele fica muito marcado por conta daquela personalização que você tem. Então, você personaliza, né? O bairro. Por exemplo, você tem uma praça e você desenvolve, né? Você tem uma possibilidade de desenvolver uma solução exclusiva, né? Para aquela praça. Então, eu vejo muito esse conteúdo voltado aí para essas prefeituras, né? E a beleza também. Sim. Enquanto a gente faz um muro só de blocos, lá eles fazem um muro com block splitter, que você rompe o bloco no meio e ele fica com um aspecto como se fosse uma pedra mesmo. Então, um muro que você olha, que bonito, parece uma pedra, dá um aspecto bonito, não um concreto, só liso. Então, Entendi. Essas diferenças. Ou, por exemplo, a gente tem um dispositivo que você coloca na máquina para produzir blocos com isopor no meio. Então, isso é muito utilizado, que nem em Dubai, para ter mais isolamento térmico acústico, economizar em outros isolantes térmicos e acústicos. Então, você já monta a parede, já dentro dela já tem um isopor que vai te trazer isso. Então, são essas coisas que a gente vê muito fora, que a gente tem que trazer urgentemente isso. E às vezes tem cliente que fala, mas isso não tem demanda. Não tem demanda porque ninguém faz. As pessoas nem sabem que existe esse produto. E esse tipo de produto que você está trazendo para mim, né? Agora, quando você não está falando só de economia de concreto, você está falando de leveza, você está falando de acústica. Muitas vezes, como você tem o isopor ali dentro, né? Nessa mistura, nessa composição, você também tem um controle térmico muito grande que resulta em qualidade de energia, né? Porque se você tem, tudo bem, o calor ele não entra para um ambiente, você reduz no uso de ar-condicionado. Reduz muito. E eu vejo, por exemplo, a diferença que é quando você vai para a Europa num lugar de menos 5, 10 graus, por mais que você não coloque aquecimento. E você vai para o Brasil, gente, no Brasil os apartamentos são frios. Sim. Você passa frio. Agora, na Europa, todo mundo usa, por exemplo, janela com vidro duplo. Aqui no Brasil, quase não existe. E é uma coisa assim, você vai alugar um apartamento, comprar, é básico que tenha janela com vidro duplo. Pelo isolamento acústico, até para proteção do frio e muitas outras coisas do calor, para manter a temperatura do ambiente. Agora, aqui em São Paulo, deveria ser tudo esse vidro duplo pelo tanto de barulho que tem lá fora. Sim. São coisas que fora já está muito... eles já exigem que seja o melhor. E a gente vai migrar para isso, porque a gente está evoluindo. E, consequentemente, eu acho que daqui a uns 5, 10 anos, a gente vai estar fazendo tudo isso que eles fazem lá. E tem que a gente começar a trazer essas inovações, essas melhorias, né? E eu nem chamo de inovação, viu? Eu acho que isso é uma coisa tão necessária, porque se teve... Eu não sei se você acompanha por exemplo, essa mudança de plano diretor, enfim, mudança de normas, né, que vem acontecendo na construção civil. Então, por exemplo, as janelas
que se usava, sei lá, de repente há 10 anos atrás, por mais que você tenha ali uma construção de baixa renda, a gente vem melhorando isso aos poucos, né? E assim, e a tecnologia já está aí, né? Está fora, a gente pode trazer. Se a gente começa a aderir, começa a ter qualidade e, consequentemente, você tem redução de custo, né? Porque aumenta a demanda, baixa o custo. Tem muita inovação. Até eu tenho um amigo meu, o Mário, da Cimentos Apodi, e ele agora está fazendo, por exemplo, um concreto de alta resistência. Então, esse concreto ele tem tanta resistência que você pode fazer, por exemplo, um pilar menor. Então, você ganha espaço na obra. E ele falou, consequentemente, eu não sei explicar, muitas outras partes da obra você acaba economizando em material, porque a estrutura é mais forte. Então, acaba economizando. Então, no final, é esse tipo de coisa que a gente tem que estar evoluindo, aderindo a essas novas tecnologias, esses novos produtos. Inclusive, é uma coisa que eu defendo muito aqui no ConstriCast, que é essa questão da união, né? Dos materiais, né? Porque, por exemplo, quando eu falo de aço, muitas vezes eu vou escolher uma solução metálica porque eu consigo ali uma coluna, uma viga mais esbelta. Mas, de repente, se eu já tenho uma solução que está sendo construída, aí, sei lá, de repente que eu tenho uma coluna com a espessura X, mas aí eu uso um cimento com uma outro tipo de tecnologia, eu consigo tornar aquela coluna muito mais esbelta e no final eu consigo até evitar, por exemplo, um pilar a mais, né? Então, vai depender muito da questão do empenho da engenharia e do apoio da indústria para desenvolver uma solução ali que, de fato, faça sentido, né? Para tornar aquela construção muito mais, acho que eficiente, né? Sim. Porque, imagina, esse prédio mesmo que a gente está falando aqui, você para no estacionamento, o que tem de gente batendo no... Não, isso acho que para o estacionamento é a melhor parte, né? É sensacional, então, assim... Todas aquelas raspadas. E quando a gente fala de solução, de inovação, tá tudo muito ligado. Agora, o que a gente tem que fazer agora é fomentar esse movimento para que, peraí, quem sabe esses conteúdos que a gente está fazendo aqui agora, ele chega ali, de repente, naquele investidor. Para alguém, chega. Chega aos pouquinhos, a gente o mercado vai se educando, assim, e querendo aderir a essas novas tecnologias. Não, é legal, igual eu estava falando outro dia aqui, né? Eu recebi algumas pessoas para falar sobre uma coisa que eu tenho defendido muito, que é a impermeabilização. Sim. Gente, como isso é importante. Só que muitas vezes quando você tá com um problema, cara, a casa já está construída, o apartamento já está pronto, a varanda já está pronta. Aí você vai ter toda uma dor de cabeça, entende? E muitas vezes é por falta de conhecimento de quem está contratando. Eu vou economizar nisso. Mas eu sempre falo aqui hoje da importância de um projeto de impermeabilização. Sim, é importante, então, realmente. Você, quando for construir, já sabe. Sim. A impermeabilização. Eu vou falar com você, então. Aí você me consulta. Eu tenho recebido aqui alguns vídeos das pessoas me mandando, vi um episódio e tal, agora já sei como tratar. Mas eu entendo que eu deveria ter tratado lá atrás, enfim. Sim. E outra coisa, Paulo, que eu queria te falar é sobre como a tecnologia também pode vir a economizar no cimento, aditivo e pigmento, sabe? Então, por exemplo, tem algumas máquinas, né, importadas que elas têm a dupla capa no paver. Então, o que é isso? Você faz um paver com uma camada mais grossa e outra fininha assim em cima, tá? Você faz... E geralmente, como são os pavers hoje? É uma camada só. É um produto todo igual. E esse aqui não, são 2 camadas. Tônia, e esse tipo de paver, inclusive eu vi lá, eu estava lá na Concrete, né, onde eu te conheci. Como que funciona essa produção? É a mesma máquina? É o mesmo molde? Como que funciona? É o mesmo molde, a mesma máquina, mas tem o dispositivo para dupla capa junto. Porque como funciona? Aqui tá a prensa, tá? E daqui é uma gaveta onde que tem o concreto com silo. Tem um silo e uma gaveta embaixo. Aí ele faz a primeira camada, a central. E aqui também. Daí aqui tem a segunda dupla capa, que seria outra gaveta com outro silo. Então, o concreto vem dos misturadores, eles caem nesses silos. Você tem um na direita e na esquerda e um central. Então, aqui está o central, a prensa, onde tem o molde está aqui, uma prensa que prensa. Aqui tem 2 silos,
Um para a camada principal, aqui para a dupla capa. E aqui tem 2 gavetas. Então, os silos se abrem, cai esse concreto na gaveta. Quando é uma camada só tem essa parte. Quando é dupla camada, tem essa 3 partes. Opa. Então, são 3 partes. Então, como funciona? Aqui a camada principal vem a gaveta, ela enche o molde, aí prensa um pouquinho, daí depois vem a segunda camada, enche, e daí dá aquela prensada final, e daí sai o produto com 2 camadas. Nossa, que interessante. Então, e eu pensei isso. que você usava algum tipo de silicone, alguma coisa de cola para unir. Não, é a própria prensa que faz isso, né? Então, qual que é a diferença? Hoje a gente sabe que o agregado grosso, tipo o pedrisco, ele dá mais resistência à peça. E ele usa menos cimento. E o agregado fino, ele não dá tanta resistência, mas ele dá a beleza, fica aquela paver lisinho. Então, o que acontece? Por exemplo, por que o agregado grosso, você vai me perguntar, usa menos cimento? Porque o cimento, ele tem que cobrir toda a pedrinha ali. Para você cobrir uma pedrinha desse tamanho com cimento, você gasta esse cimento. Agora, imagine, que ao invés dessa pedrinha, é um montão de mini pedrinhas. Então, o cimento ele tem que estar em volta dessa mini pedrinha. Só para colar ele tem uma função. Ele tem que estar em volta. Então, você usa menos cimento para cobrir uma peça grande do que 1 milhão de mini peças pequenininhas. Então, esse pedrisco, ele vai usar menos cimento. Então, os fabricantes que fazem uma camada só, eles têm que juntar o bom dos dois. A resistência do pedrisco com menos cimento, porém mais os finos, que seriam tipo areia, às vezes o pó de pedra que dá liga, para ficar um produto resistente e bonito. Agora, quando você tem dupla camada, é muito mais fácil, porque a parte de baixo você coloca mais pedrisco e usa menos cimento e vai estar resistente. Só que você usa uma camada menor, né? Consequentemente, você reduz. Daí, a camada de cima, você coloca só areia, porque você só quer beleza. Então, o paver fica muito mais liso, bonitinho, mas você não precisa da resistência, porque a resistência está na camada de baixo. Centro. E daí, outra coisa, aditivo e pigmento, você não precisa pigmentar a peça inteira e colocar aditivo na peça inteira. Você só coloca naquela camada fininha. Que vai aparecer. Então, você economizou cimento, aditivo, pigmento. É bom para o meio ambiente. Você é mais sustentável. Você é mais competitivo. Você traz um produto mais inovador e mais bonito, porque a parte de cima que vai aparecer vai estar mais bonita. E no mundo, né, no momento que a gente fala de tanto ESG, que a gente fala hoje das construções inteligentes, né? Por exemplo, de certificação LEED Gold, se você não tiver um processo de fato de sustentável, você não consegue, por exemplo, uma certificação. Então, meus amigos arquitetos, paisagistas devem estar adorando esse conteúdo. Eu acredito que deve ser em torno até dos 40%, 50% na economia de cimento em relação a feito de forma manual também. Nossa, que bacana. E a gente sabe que o maior custo do paver, eu faço muita análise de negócios para os meus clientes, planos de negócio, a gente vê que o cimento é a parte do maior custo para produzir um bloco, um paver, um meio-fio, e também o vilão do CO2 da poluição. Sim. Então, assim, eu acredito que daqui a uns anos vão exigir que tudo seja produzido com máquinas que economizam cimento, né? Porque o certo seria isso. Tudo que a gente puder economizar cimento é o que a gente deveria estar utilizando. E sabe o que é legal? Eu já visitei algumas indústrias, né? E o processo construtivo de paver, blocos, né? Enfim, próprio meio-fio, é muito ultrapassado, né? Então, igual eu tô conversando com você aqui, você falando, você contando para mim, já me deu curiosidade, já me deu vontade de conhecer sua empresa. Sim. Porque o que acontece? O legal é que eu conheço como que é o tradicional, né? E você me contando assim, eu tô criando a imagem na minha cabeça. Não, vou te levar para conhecer uma fábrica para você ver que legal. É legal ver uma indústria, assim,
o maquinário funcionando, como é o processo, por que tem aquilo. É bem interessante, você vai gostar. Você levaria algum estudante de engenharia, de arquitetura, de paisagismo para conhecer lá? Sim. Algum comentário, um comentário legal? Sim, com certeza. Olha, convida para aquela... é você que está convidando. Tá. Fala onde fica. Olha, a gente tem várias clientes com indústrias montadas pelo Brasil, né? São vários lugares, inclusive o setor que eu trabalho, que é de produção de blocos, pavers e meio-fio, tem a gente precisa de muitos profissionais qualificados que a gente não tem no mercado. É muito difícil. Então, é um lugar assim que, para quem gosta de concreto, gosta de indústria, se você se qualifica, se você estuda, você pode ganhar muito bem. Assim, é uma profissão que está pagando muito bem, porque a gente não tem profissionais qualificados nessa área. Inclusive, eu faço um convite especial para as mulheres também. Eu ia tocar nesse assunto. Porque quando você trabalha com maquinário, você tem que ter muito cuidado com o maquinário. Você tem que entender muito bem de hidráulica, elétrica, mecânica, ter um cuidado especial com a máquina, como se fosse um filho, cuidar da máquina ali para que ela funcione muito bem, uma produção, ser mais perfeccionista, detalhista, cuidar bem. Então, eu convido as mulheres, que é um mercado que dá para ganhar super bem. E detalhe, é uma coisa muito interessante, quando a gente fala de industrialização da construção, que é uma coisa que a gente vem defendendo aqui, e até te agradeço por trazer, de fato, inovação para esse setor que eu tanto, né, que eu venho brigando e tal. Inclusive, eu falo muito de uma empresa espanhola que está trazendo muito a mulher para o canteiro. Tem uma fábrica deles aqui no Brasil que, se eu não me engano, aí 50%, 55% ou 60% são mulheres, justamente porque eles investiram em tecnologia e inovação. E então, eles trazem o cuidado da mulher. Você precisa movimentar uma peça, você tem a ponte, você tem um macaco hidráulico. Sim. Né? Então, assim, um equilíbrio muito bacana. Sim. Né? Outro lugar que eu vejo que tem muito espaço para as mulheres é que elas façam a parte de soldagem. Porque a gente vê o que trabalha com máquinas, às vezes tem aquela solda bem brusca, assim, brutas. Então, eu vejo isso aqui, tem que colocar uma mulher para fazer bonitinha, aquela solda perfeitinha, com cuidado, com carinho. Você quer que eu traga uma soldadora? Quer que eu traga uma soldadora aqui para contar um pouquinho da história dela? Eu quero. Então, olha só, eu tô recebendo vários desafios aqui, eu vou trazer junto com o Senai está formando várias mulheres na solda. Eu estou acompanhando o trabalho. Eu vou atrás do Senai para trazer uma mulher que se formou no Senai, que já está trabalhando, inclusive, aí eu já tenho alguns contatinhos, vou trazer e vou te mandar esse episódio. Falar, é para você, tá vendo? Tá, obrigada. Pode ter certeza que... Sim, para ver se incentiva também mais mulheres fazerem isso. Sim. E eu conheço muito fabricantes que estão desesperados atrás de bons soldadores e... Porque quando a gente fala de economia, né, é um troço assim, porque quando você usa uma solda, é um material tão caro, né, e tão importante para a cadeia, né, como um todo, para aquela peça. E às vezes eu vejo um tipo de acabamento tão... Vou falar um português claro, porco. Entende? Eu falo, cara, porra, não daria para ter caprichado um pouco mais nisso? Será que não foi relaxo? É muito capricho. Você entende? Porque quando você... tem gente que deve estar falando, pô, mas você não entende de solda, você não entende de construção. Enfim, eu sou um curioso, eu vou na indústria... E quando eu vejo uma coisa que não está ali de acordo, né? De acordo com o meu olhar, eu tento ver outro profissional que tem capricho e falo, não, dá para fazer diferente. Não, sim. Mas você tá certo, assim, eu também não sou uma expert em solda, mas o que eu sei é muito do capricho da pessoa. Tem ótimos soldadores, assim. Sim. Mas eu acho que a mulher, no geral, né? Vamos falar não generalizando, né? Mas, assim, elas têm mais... A gente tem isso, né? Mais esse cuidado. Esse episódio vai entrar para a série Mulheres que Constroem. Sim. Acabou de entrar para a série. É um movimento que eu estou criando aqui no ConstruiCast. Tenho já alguns episódios com mulheres incríveis. Rosane Bevilacqua, a Jasmine Reis. Sim. Enfim, entre tantas outras. Tem esse movimento já... Esse episódio entrou para essa série. Antes da gente...
eu queria só trazer mais um ponto. Esse processo de, por exemplo, de meio fio, de blocos, com essas máquinas que você trouxe de fora, enfim, que você está trazendo esse tipo de inovação, o processo construtivo ele é igual os que já existem aqui no Brasil, que já existia, ou mudou alguma coisa? Não, eu acho que, assim, vamos dizer, a colocação, o processo em si, acredito que é o mesmo, assim. Não muda muito. O que muda, na verdade, é o... Às vezes é que tem, por exemplo, tem bloco estrutural. Ao invés de você fazer aquela parte estrutural de um prédio normal, que as pessoas fazem, os engenheiros fazem, usando depois tijolo, mas ter toda aquela estrutura de madeira e tal para fazer estrutura, parte estrutural, você já pode colocar blocos estruturais. E esses blocos estruturais, eles precisam ter alta resistência, às vezes até 24 MPa. E para você conseguir um bloco estrutural de 24 MPa, você tem que ter uma máquina muito top de alta tecnologia. E essa máquina já tem? Já tem. Me conta. Que, por exemplo, a Rama Solution tem uma máquina dessas. Então, daí você consegue alcançar esse grau de resistência para o bloco. Você tendo o bloco estrutural, você elimina todas essas partes. Então, o que a gente fala, a construção de um prédio fica muito mais rápida, muito mais limpo o canteiro, muito menos desperdício. Então, eu vejo que talvez seria isso, de usar mais o bloco estrutural, que aqui em São Paulo, graças a Deus, é muito utilizado. Posso complementar outros ganhos? Olha como eu tô sendo comercial, ó. Você ganha em forma, você não precisa de forma, porque você elimina, você dá muito mais agilidade no processo. É mais rápido, né? Enfim, então, eu não sei se esse tipo de bloco, eu não sei, eu sou uma pessoa que eu não faço, a minha conta, eu não faço conta de padaria, né? Eu gosto de fazer conta aqui. Tudo bem, eu estou escolhendo essa solução, mas o que eu vou ganhar? Tempo é um troço muito valioso. Vai ganhar tempo. Né? A partir do momento que eu estou evitando colocar aquele tipo de madeira, eu estou evitando, também eu estou trazendo aí menos, sei lá, problemas para o meio ambiente. Sim, eu estou deixando de gerar resíduos naquela obra. Também. Né? É menos caçambas ali em circulação. Você entende? Menos sujeira, Menos sujeira. Então, antes da gente mudar de assunto, eu queria que você falasse um pouquinho o que é esse bloco estrutural. Imagina que é o leigo, tudo bem, eu, Paulo, sei o que é. Agora, aquele estudante que está entrando ali agora não sabe. Então, o que acontece com o bloco estrutural? Tem o bloco de vedação estrutural. O vedação é o quê? Ele não exerce uma função de estrutura, né? Ele é mais de fechamento. Ele é mais de fechamento. Então, o que varia de um bloco para outro? Geralmente é a parede, o tamanho da parede. O bloco estrutural ele tem as paredes mais grossas, né, do que o de vedação. E também o bloco estrutural ele consome mais cimento, porque ele tem que ter mais resistência. Agora, o que acontece? Por que uma máquina você consegue fazer fácil um bloco estrutural e outra não? Porque, assim, tudo depende principalmente da vibração da máquina. Então, quando você vibra, é mais fácil encher a forma, porque você vibra e vai caindo e já vai enchendo as cavidades da forma do bloco. Porque é difícil encher, imagine, ter uma parede fininha e ter que entrar concreto ali dentro. Então, com a vibração boa, você consegue ir enchendo essas cavidades. Dá mais qualidade, né, para aquele produto. Porque o que é um produto de alta resistência no concreto? É um produto que não tem vazios. Aí você tem que ter uma granulometria dos agregados perfeita, que junte essa peça com essa e suma todos os vazios, assim, que não tenha vazio aquele concreto. Então, também já vai da granulometria. Aí, depois, você tem que colocar a quantidade de água ideal, porque não pode estar faltando água, porque senão ele tem vazios também dentro daquele concreto. E o que a máquina ajuda? Que enquanto ela vai fazendo a vibração e está tendo também a compactação, essas partículas vão se acomodando que vai sobrando o vazio. É que nem, por exemplo, vamos falar você vai bater um bolo. Você coloca um montão de coisa, está desse tamanho aqui no liquidificador. Aí você vai batendo, tirando os vazios, ele fica isso.
isso é um concreto compacto que tem resistência. Até trazer, eu vou dar um outro exemplo. Então, né? seria mais ou não sei se eu expliquei Não, bem, mas seria mais ou menos ficou isso. muito claro. Você deu o exemplo do bolo, eu vou trazer um outro exemplo que às vezes as pessoas podem ver no dia a dia, dependendo do tipo de construção, é claro. Sim. Numa construção tradicional, quando o pedreiro está enchendo uma coluna ou uma viga, ele fica muitas vezes batendo com o martelo na forma lateral, às vezes ele pega um sarrafo, alguma coisa, ele fica socando aquele sarrafo no concreto ali para ele ir adensando, né? Se você pega uma construção um pouco maior, geralmente você tem um vibrador que a pessoa vai colocando ali para esse concreto. Um vibrador. Isso. Então, assim, o que a Tawana está falando em relação à máquina ela tem uma qualidade, uma alta qualidade na vibração, uma tecnologia interessante que a própria máquina consegue gerar uma vibração adequada para que consiga resultar um produto aí muito mais eficiente. Isso. Seria isso? Seria isso, porque essa vibração vai acomodar as partículas, cada um no seu lugar, e elas ficam todas unidinhas, não tem espaço para nada. E esse espaço para nada, que é nenhum vazio, que é o que gera a grande resistência. Gente, eu queria ficar aqui com você mais, só que você vai ter que sair daqui a pouco para pegar seu voo. Sim, só que antes do nosso... Vou lá para Cascavel encontrar Cascavel. a Suelen. Você vai encontrar a Suelen? Provavelmente. Com certeza. Ela já me convidou, inclusive, para ir para Foz do Iguaçu, conhecer as cataratas. Sim, já conheceu. Eu já conheço, mas ela convidou outras pessoas também daqui, a gente vai. Antes da gente encerrar e passar a palavra final para você, a gente tem um quadro Convidado Convida. E eu gostaria de saber de você, quem você gostaria de ver, ouvir aqui no Constru e Cash. Não se limite, pode ser... Posso falar 2 pessoas? Claro, até 3. Tá. Eu iria convidar o meu grande amigo, Idário Fernandes. Que você iria? Não vai convidar mais? Hã? Você não vai convidar mais? Tá, tô convidando então. Olha Idário. pra aquela câmera, você, ó. Idário, eu quero que você venha aqui, porque assim, o Idário, o nome dele, assim, comercial é Doutor Bloco. Você pode até olhar no site dele, Doutor Bloco. E ele, assim, é referência na América do Sul inteira, principalmente na América do Sul, e ele é a única pessoa, acho que do mundo, que publicou livros sobre como produzir blocos e pavers e telhas. Então, ele estava lá na Concrete Show e eu falava, ele era o rei da Concrete Show, todo mundo conhece ele, e ele é uma pessoa muito técnica, que conhece muito a fundo. Trabalhou muitos anos com cimento, com concreto. Então, eu chamaria ele, porque eu acho que tem muito a agregar nesse nosso setor. Tá convidado. Outra pessoa também que eu chamaria é o Mário, da Podi, Cimentos Apodi, por esse tema, assim, de concreto de alta resistência, que também é algo que ele está colocando no mercado. Às vezes tem um pouco de receio, mas é mais caro, tal, mas no final ele consegue mostrar o quanto economia... Tem a grande economia que gera na obra, assim como um todo, por causa disso. Então, eu acho que ele também tem muito, assim, para aportar aqui. Antes da gente encerrar, o que você achou, né, depois que você conheceu o ConstruiCast? Imagina, você tem um canal que une todo o setor da construção, né, e promove ideias, traz soluções incríveis como essa que você trouxe aqui. Sim. O que é para você? Porque antes, só arquiteto dava entrevista, eu sempre falo. Engenheiro só dava entrevista quando a obra caía. Quem foi o engenheiro que fez isso? Entende? Então, assim, veio para unir tudo. Como que você enxerga tudo isso? Olha, primeiro de tudo, eu queria falar assim que... Eu não sei se você percebeu que quando uma pessoa lá do outro lugar do mundo está pensando alguma coisa, a outra pessoa está pensando. E parece que as inovações vêm junto. Parece como se tivesse uma luz, uma intuição para todos nós naquele momento daquilo. E eu já venho pensando faz muito tempo sobre isso, que a gente tem que educar mais o nosso setor, passar mais conhecimento. Então, eu acho que o que vocês fazem de lindo é vocês estarem assim trazendo... Olha, ter essa pessoa, esse especialista nisso e trazer e mostrar todo esse conhecimento, educando as pessoas. Isso vai ajudar para que o nosso setor cresça, seja cada vez mais sustentável, para essa também inserir mais as mulheres na construção. Então, assim, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho lindo, socialmente, ambientalmente
E eu vejo assim como se fosse a tua missão de vida, sabe? Então, eu acho é um trabalho muito bonito, assim, parabéns. É isso, é propósito. É isso que eu vejo, é um propósito. E eu tô feliz de estar aqui podendo passar meu conhecimento, porque eu vejo que as pessoas precisam de educação e o foco é isso, é educação. Só com educação, com conhecimento que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente evolui. E quando a gente, igual você está passando todo esse conhecimento, né, que você viveu, que você vive, eu tenho certeza que você está aprendendo muito com isso. Porque quando você ensina, você aprende muito mais, porque você está reativando aquilo que você já aprendeu um dia. Seria isso. Sim, e sempre a gente quer aprender mais, né? E diante, né, de tudo isso que você falou, só é possível a gente realizar, levar esse conhecimento para o mundo, enfim, transformar a vida de tantas outras pessoas, trazer mais mulheres para o mercado, se a gente tiver o apoio da indústria. Por essa razão, eu gostaria de agradecer a todas as empresas que vêm aí colaborando, investindo nesse canal que tem esse propósito tão incrível, né? Unir, né? Construir pontes para que, de fato, a gente construa aí, de fato, um mundo muito melhor. Sim. E é dessa forma e que parabéns, então, também pela Gabi, todo mundo que está aí trabalhando junto, né? Fazendo isso acontecer. É isso. E vai ser cada vez mais um sucesso. E esse espaço aqui é seu, é nosso, tá? Agradecer também a Gabs aí por ter trazido, ter feito toda a ponte aí com você, né? E Sim. acho que quando a gente fala de propósito é isso, né? Vamos unir cada vez mais da mão aqui. É isso, gente, ó. Para aquela câmera. Obrigada, gente. É por isso, me galera. escutarem eu Que bate-papo legal. Antes da gente encerrar, eu peço que você compartilhe esse conhecimento, né, que você acabou de ter aqui. Manda para o maior número de pessoas que você conseguir. Eu tenho certeza que você também estará fazendo a sua parte. Tchau, gente. Tchau. Isso aí.